Bom dia, bom dia! Estamos nós aqui, mais uma manhã especial, mais um dia preparado pelo nosso Deus. Eu preparei um louvor, vou colocar para a gente ouvir um pouquinho. E este louvor, ele fez parte da minha vida, da minha jornada, da minha trajetória. Quando eu o ouço, eu identifico muito com as coisas que eu vivi. Então eu gostaria que você escutasse um pouquinho e depois a gente conversa brevemente sobre ele. É lindo. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele quem me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. É incrível. Mais de 1000 motivos pra te adorar, Senhor. E agora ela vai repetir. É incrível, é lindo e é exatamente isso. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para agradecer a Deus por tudo. Primeiro porque foi muito difícil sair de onde eu estava. E as coisas vão acontecendo e como a gente falou essa semana no devocional, a gente não consegue ver o nosso futuro. A gente sabe que o que a gente planta, nós iremos colher, mas a gente não sabe o que virá, não sabemos. Então tudo é uma incógnita. Então eu conseguia enxergar o passado, eu enxergava a dor, mas eu não enxergava como estaria no futuro. Então hoje eu não sabia, não imaginava que estaria aqui fazendo vídeos e conversando e influenciando mulheres e direcionando mulheres. Não sabia. E Deus conduziu tudo de uma forma brilhante. Primeiro que eu sempre fui muito, como eu posso dizer, guardada, fechada. A minha vida é a minha vida, é um livro fechado e eu não abro para ninguém. E Deus foi me moldando, foi me transformando e hoje eu falo abertamente sobre a minha vida pessoal, sobre as coisas que eu acho e eu compartilho com vocês de verdade o que eu acho. Assim, eu procuro ser o mais clara possível, eu procuro falar de verdade assim no que eu acredito. E o que pra mim não é coerente com a minha vida, eu elimino da minha vida. Simplesmente elimino, mas isso é porque Deus me moldou. Eu, Sui, não conseguiria jamais. Era totalmente incapacitada de estar aqui gravando um vídeo, fazendo um devocional para poder postar para vocês. Então, este louvor, ele fala sobre a minha trajetória, sobre um passado difícil e que ficou, e que Deus realmente apagou da minha memória muitas coisas. Eu só consigo lembrar as coisas boas, as coisas que me edificam, as coisas que me fizeram sorrir.
As coisas ruins, eu vou ter que fazer um esforço enorme para lembrar de algo, porque Deus fez tudo novo na minha vida. Então eu não tenho sentimentos ruins dentro de mim. Os sentimentos dentro de mim são bons, são de amor. Então o que eu desejo para o outro, eu terei na minha vida. Então eu sei o que eu terei, porque é o que eu estou desejando. Consegue entender? É um pouco complicado, mas a gente consegue. E hoje pela manhã, eu estava sentada na minha cama lendo a Bíblia e eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu queria ler algo e falar sobre isso. Que Deus me desse a palavra. E olha só que coisa maravilhosa. Sim, Deus me deu a palavra. E olha só o que diz aqui, eu vou ler brevemente para vocês. E, por favor, depois vocês leiam o que vem antes e depois. Fica em Isaías 11. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um redento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E deitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. E aí eu li, foi a palavra que Deus me deu e eu estava estudando sobre isso. E eu falei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossas vidas, então quem somos nós? Porque não vamos conseguir vencer, não vamos passar pela dificuldade, não iremos conseguir. E aí eu fiquei pensando, mesmo quando eu estava no mundo, eu falava com Deus e Deus me respondia. E eu não entendia o porquê. Certamente é porque somos tão importante, que não importa o momento da vida em que estamos, Deus nos perdoa. Deus está sempre pronto para nos responder os nossos questionamentos, as nossas perguntas. Uma coisa eu descobri: nós precisamos estar sensíveis. Deus irá nos moldar todos os dias. Todos os dias temos algo novo para aprender, todos os dias temos algo novo para ler. Eu sempre falo isso, nós somos um tripé: corpo, mente e espírito. Então nós temos que nos alimentar do que é bom. Do que o nosso corpo se alimenta? O alimento físico e atividade física. Do que eu estou me alimentando? Eu faço atividade física. Do que minha alma se alimenta? Louvores. Louvores que realmente nos tragam amor, paz, felicidade, contentamento. Não louvores depreciativos, esses não. Buscar a Deus, ler a palavra, é o Espírito, é querer se aproximar mais e mais de Deus. A mente é o nosso cognitivo, o aprendizado. Todos os dias temos que tentar aprender algo novo para que nós venhamos estar exercitando a nossa mente. E aí eu falei, meu Deus, muitas vezes a gente passa por problemas e sem sabedoria, sem entendimento, sem o Espírito Santo, é tudo tão difícil, é tudo tão doloroso. E sabe por quê? Porque ao invés da gente usar a fé que Deus nos deu, a fé viva, a fé que vem do Espírito Santo, ao invés de usarmos essa fé, a gente se rende à dor, se rende à lamentação, porque a gente olha para o coração.
A partir do momento que estamos olhando para o coração, conseguimos sentir, e aí a gente começa a vivenciar a dor, o sofrimento, e a gente esquece que existe um Deus soberano que está conosco o tempo todo e passa a olhar simplesmente a dor que está no coração. E aí a nossa fé diminui, a gente fica com a energia baixa, a gente fica totalmente sem imunidades para enfrentar o problema. Todo e qualquer problema em nossa vida, como que nós resolveremos? Com a fé viva, a fé que está na Bíblia, a fé que nos move, a fé genuína, a fé que diz, enfrenta, não tenha medo, vai que vai dar certo. E se por acaso estamos sofrendo e chorando, por quanto tempo? Porque para tudo eu me dou um tempo. Por quanto tempo eu vou ficar sofrendo e chorando por esta situação? Então, o meu tempo é 7 dias. Eu sempre tenho este tempo de 7 dias na minha vida e para tudo. E por mais que seja algo muito desastroso na minha vida, por 7 dias tudo bem. Eu chorar, eu me lamentar, tudo bem. Eu realmente sofri. Depois de 7 dias, eu tenho que ressuscitar como uma fênix. Eu preciso, então eu me jogo, eu falo, não vou ficar nessa situação. Eu não permito, por mais que ainda esteja doendo, ficar em cima de uma cama, me lamentando e chorando, aceitar aquela situação, não, eu não fico. Eu não admito. E isso não é porque hoje eu sirvo a Deus, não. Sem antes saber de tudo isso, eu nunca aceitei isso na minha vida. Então eu sempre me posicionei e falei assim, eu não vou ficar aqui. Então por mais problemas que eu já tenha passado na minha vida, e foram muitos, eu me posicionei e falei, nessa situação eu não vou ficar, eu vou sair. E sempre saí de todas, porque Deus é misericordioso. Porque Deus tinha e como tem um propósito na minha vida e Ele me tirava de lá. E eu sempre conversei com Deus, eu pedia para Deus, mas eu não entendia o que era Deus. Você consegue compreender o que eu estou falando? A gente ora, a gente pede, mas a gente não sabe o que, para quem, porque eu não o conhecia. Desta forma que hoje eu conheço, desta forma que eu tenho certeza que eu falo, Deus está me escutando e que isso queima em mim, desta forma não. Então, não importa o momento da vida em que você esteja, Deus está com você. Não importa onde você esteja, se você parar e falar, Espírito Santo, eu preciso de ti, no exato momento em que você falar, Ele estará. E eu estou te falando isso porque eu já passei por isso e eu sei que Ele estará. Então, quem é Deus? Deus é amor. Deus é benignidade, é paciência, é contentamento, é plenitude. Nós não devemos nos encaixar em uma bolha e ficar fechado, achando que Deus está tão longe, que é impossível me aproximar. Não, Deus está perto. Aliás, Deus não está perto, Deus está dentro. Antes que você precise dele, ele já sabe, porque ele lê os seus pensamentos antes dos pensamentos chegarem na sua mente. Mas tem algo que é necessário, você precisa pedir, você precisa verbalizar, precisa sair da sua boca que você precisa se colocar numa posição de humildade, de redenção, falar, Pai, eu preciso de ti, me ajuda. O que eu faço nessa situação? E Deus imediatamente vai falar com você e você precisa ter olhos sensíveis para ouvir e para entender. Mas tenha certeza, Deus fala com a gente todos os dias. Somos nós que não damos ouvidos. Eu escrevi algo sobre isso também e eu queria ler para vocês. É tudo tão incrível
que eu estava estudando pela manhã, sempre acordo 4 e pouco, e aí eu estava ouvindo louvores e ouvi este, e aí me veio ele à memória, eu falei, vou colocar ele para as mulheres ouvir hoje, e aí pedi a palavra para Deus, e a palavra, e tudo, sabe quando tudo fecha, quando dá tudo certo? Foi exatamente deste jeito hoje. E eu falei algo essa semana que fala sobre como nós vamos dormir, sobre que tipo de informações nós estamos trazendo para o nosso dia. Nossos olhos é um portal, nosso ouvido é um portal. Então, o que eu estou vendo e realmente retendo para minha vida? O que eu estou ouvindo que está fazendo parte de quem eu sou? Da forma que vamos dormir, é a forma que acordamos. Então, coloque um louvor antes de dormir, ouça um louvor, fale com Deus, nem que seja um boa noite. Pai, hoje eu estou tão cansada, o dia foi tão cansativo, eu quero dormir para acordar e conversar um pouco melhor com o Senhor. Boa noite. Dá boa noite para Deus. Deus espera isso de nós. E da forma que você dorme, você acorda, então você consegue acordar muito bem a partir das suas novas decisões. Então decida por você. Decida acordar bem, então eu preciso plantar. Então eu vou dormir bem. Ouça um louvor. Não se entregue ao ambiente, não se entregue a falações, a contendas. Não se entregue. Vai fazer caminhada. Faça isso para você, por você, pela sua família. Agora eu vou ler aqui o que eu deixei anotado. Vamos lá. O Espírito do Senhor é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Veja que não há ligação alguma com um sentimento como euforia, desânimo, ternura, ódio, pesar ou desprezo. Portanto, é um grave erro associar a tão valiosa fé com as emoções que vêm do coração. Os sentimentos retêm a fé emotiva, que não sustentaria a pessoa nas situações difíceis. Ao contrário, quando você enfrentar um problema com este tipo de fé, se sentirá desesperada, cheia de questionamento, entregue à dor e ao desespero. Aqueles, porém, que se renderem ao Espírito de Deus, recebem dele a capacidade de dar frutos semelhantes aos seus. Não é lindo? Então, o que nós temos que buscar, o que nós temos que almejar, o que temos que ter? O Espírito Santo de Deus. Qual é a sua luta, a sua batalha constante? Qual é a sua busca? O Espírito Santo de Deus. Quando você tiver o Espírito Santo de Deus, não tenha nada que você não vença. Quando você tiver o Espírito Santo de Deus, não tenha problema grande que tire o seu sono. Quando você tiver o Espírito de Deus, você vai entender que no mundo tereis aflições, mas não vivereis em aflições. É isso que os crentes e os religiosos estão vivendo sem perceber. Estão vivendo uma vida direcionada pela dor, pelo ódio, pela aflição do cotidiano, e as pessoas se acostumam com isso e não podemos. Deus é amor, é luz, é paz, é felicidade, é plenitude, e é isso que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos estar cheias, completas, inteiras, realmente felizes, realmente inteiras. A palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu não sei se está na palavra, mas mesmo assim eu vou dizer aqui para você, de
de tudo que você deve buscar na sua vida. Não importa o todo que você queira. Busque o Espírito Santo. Tenha relacionamento com Deus. Vai ser a grande virada da sua vida. Vai ser a grande chave da sua vida. O Espírito Santo vai te direcionar em tudo. Não importa pelo que você passe, nós vamos passar por coisas difíceis. Com o Espírito Santo, este seu passar vai ser mais suave, vai ser mais tranquilo. E sabe o que eu desejo para você hoje? Que agora deve ser umas 6:30 da manhã, que você levante, que você coloque um louvor, que você ore e você coloque uma roupa e vá fazer atividade física. Ai, Su, eu não posso, eu tô correndo pro trabalho. Quando você chegar do seu trabalho, troque de roupa e vá fazer atividade física. Quando você estiver realmente cuidando do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, você vai decolar. Não tem como você ficar parada, você vai decolar. Olha, eu ia falar mais algumas coisas, mas eu vou me estender muito e não precisa, não é nem muito necessário. Olha, fiquem com Deus. Eu desejo a vocês o melhor da vida. Eu desejo a vocês um dia excepcional. Eu desejo a vocês a intimidade. Eu desejo a vocês os dons do Espírito Santo que nós lemos aqui por 2 ou 3 vezes. Então, foque no que é bom para o seu futuro. E o que é bom para o seu futuro, eu já vou dizer aqui. O Espírito Santo de Deus. Deseje tê-lo dentro de si, para que você venha vencer toda e qualquer batalha na sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus, que nós tenhamos todos um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, beijo, beijo, tchau, tchau.